Pessoal, então, continuando a nossa disciplina, hoje nós vamos falar da aula, na aula nós vamos falar de antimicrobianos, tá? Antimicrobianos. O que são antimicrobianos? São substâncias que impedem o crescimento de micro-organismos, tá? Antimicrobianos. A primeira vez que falou-se em antimicrobianos, na verdade, sim, a primeira vez que pensou-se em antimicrobianos foi Paul Ehrlich e Alexander Fleming. Esses dois carinhas aqui, ó. O de lá é o Paul e esse daqui o Alex, tá? O Paul Ehrlich, como que ele pensou num antimicrobiano? Na verdade, ele não sabia disso. Ele trabalhava com coloração de células em tecidos. O que ele fazia? Ele pegava ratos, né? Preparava as lâminas e tentava corar os tecidos. Só que ele queria que o rato ingerisse um corante que corasse só as bactérias que estavam contaminando os órgãos daquele rato. Sendo assim, veja, ele chamava isso de balas mágicas. Esse é o princípio do antibiótico, porque o antibiótico ideal é aquele que age só na bactéria. Só que ele não sabia que mais para frente, né, ia existir isso daí, mas ele já tentava produzir alguma coisa nesse sentido, tá? O Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina, ao acaso, tá? Essa daqui, ó, é a placa, né, a fotografia, lógico, da placa que o Fleming descobriu a penicilina. Como é que foi feito isso daqui, ó? Reparem, essa placa de Petri, o meio de cultura, né, não foi esterilizado devidamente, ele não estava esterilizado e foi colocado nas placas de Petri. Portanto, contaminou tudo, né? Cresceu bactérias em todas as placas. Aí, observando aquelas placas contaminadas, ele viu que em outras placas tinha, isso aqui são bactérias, ó. Tá? Esses pontos aqui são colônias de bactérias. Em outras placas, tinha bactéria na placa toda. Observando essa placa aqui, o que ele viu? Que tinha uma colônia de fungo. Tá? Ele também não sabia qual que era o fungo. Depois foi identificado como sendo o Penicillium notatum, tá? O fungo que ele descobriu, a penicilina. O que ele pensou? Quando ele viu essa colônia de fungo aqui, ele observou, vejam, um halo aqui, ó. Esse halo não, né? Essa área aqui, ó, de inibição, onde a bactéria não estava crescendo. Vocês estão enxergando isso também, ó? Bactérias crescendo aqui. Aqui nós temos o fungo. E aqui, ó, tem uma área que a bactéria não cresce. Então ele pensou que o fungo poderia estar produzindo alguma substância e liberando essa substância no meio de cultura, e essa substância inibia o crescimento da bactéria. Foi isso que ele imaginou. E ele estava correto. Tá? Foi assim que ele descobriu a penicilina. Veja, em 1928. Tá? Vejam, sim, deixa eu falar para vocês algumas definições. Vejam, antimicrobianos são substâncias que impedem o crescimento de micro-organismos. Tá? O que é um antibiótico? Por definição, antibiótico é qualquer substância que impeça o crescimento de micro-organismo. Só que essa substância ela tem que ser produzida por micro-organismo. Então, de novo, o que é um antibiótico? Uma substância produzida por micro-organismo e que impede o crescimento de outro micro-organismo. Essa é a definição correta de antibiótico. Nós usamos o termo antibiótico erroneamente, porque nós usamos antibiótico geralmente como sendo um antibacteriano, tá? Então, o antibacteriano é o quê? Substâncias que impedem o crescimento de bactérias. Antifúngico, substâncias que impedem o crescimento de fungos. E antivirais, substâncias que inibem a replicação dos vírus, certo? Então, o antibiótico, tá? A definição correta vocês já sabem. Só que normalmente a gente fala como o antibacteriano. E vejam, por definição, o antibiótico ele é produzido por micro-organismo e impede o crescimento de outro micro-organismo. Aqui nós temos então micro-organismos que produzem, ó, Bacillus subtilis vai produzir a bacitracina, Bacillus polymyxia produz a polimixina e vai. Todos esses aqui são bactérias, tá? Produzindo antibióticos. Veja, aqui nós temos Streptomyces nodosus, é uma bactéria produzindo a anfotericina B, que é um antifúngico, tá? Aqui, ó, fungos produzindo
O penicillium griseofulvo produz a griseofulvina, que é um antifúngico também. E o penicillium notatum produzindo a penicilina. Esse daqui é o que foi descoberto. Tá? Hoje em dia a penicilina é produzida no penicillium crisógenum. Características de um antibiótico ideal. Então vejam, para ser um antibiótico ideal, o que precisa ter? Ele precisa apresentar a toxicidade seletiva. O que é isso, a toxicidade seletiva? Vocês já tomaram algum antibiótico? Já, né? Vocês morreram? Então, não morreram. Por quê? Porque o antibiótico, ele não ataca as nossas células. Ele ataca só a célula bacteriana, tá? Essa é a toxicidade seletiva. Possuir um amplo espectro de atividade. Isso daqui, ó, é meio controverso, porque o direcionamento ao tecido-alvo é diferente do amplo espectro de atividade. O direcionamento ao tecido-alvo é aquele que é um estreito espectro de atividade. Tá? Vou falar disso aqui mais para frente, daqui a pouquinho. Não ter efeitos colaterais. A maioria dos antibióticos, quando a gente toma muitos dias e uma dose alta, ele causa diarreia. Esse é um efeito colateral, tá? Dos antibióticos. Mas o ideal é que ele não tenha efeito colateral no organismo daquele indivíduo que está tomando, né? Pode ser o cachorro, pode ser o cavalo, pode ser vaca, pode ser gente, certo? Que está tomando aqui o antibiótico. Veja, deem uma olhada nesse quadro aqui, ó. Aí está falando de espectro de atividade. Olhando, tá, para esse quadro, responde para mim, qual que é o antibiótico aí que tem maior espectro de atividade? Pausa para vocês pensarem. Vamos lá. Olha a streptomicina. Ela só age em micobactérias. Penicilina, só em bactérias gram-positivas. Cetoconazol, só fungos. Niclosamida, só eumintos. Mefloquina, só protozoários. Aciclovir, só vírus. Veja tetraciclina. Desculpem, tetraciclina. Veja aqui, ó. Bactérias gram-positivas, gram-negativas, clamídias e rickétsias, tá? Tetraciclina, então, esse daqui, ó, desses que estão aqui, né, é a que tem maior espectro de atividade, amplo espectro de atividade, que é o quê? Atingir, né, maior quantidade de tipos diferentes de micro-organismos, tá? Isso que a gente fala, quando a gente fala de espectro de atividade, é disso que a gente está falando. De novo, então, voltando lá, ó, para explicar para vocês o espectro de atividade, tá? Mais um quadro aqui, ó, para vocês verem espectro de atividade. Deem uma olhada nesses antibióticos. Qual é o que tem maior espectro de atividade? Tetraciclina de novo, né? Tetraciclina aqui, ó, nesse daqui, vejam. Bactérias, parasitas obrigatórias, vários desses daqui. Agora olhem para aí e falem para mim qual que é o antibiótico que tem o menor espectro de atividade. Vocês vão ver que tem vários, que é só um tipo de micro-organismo que ele inibe o crescimento, tá? Olha lá, vancomicina, só bactérias gram-positivas, aqui, vancomicina, tá? Olha lá, polimixina, só bactérias gram-negativas. Isoniazida, só micobactérias. Isso daí, tá vendo? Um pequeno, restrito espectro de atividade. Agora nós vamos falar, veja, das drogas, da ação das drogas antimicrobianas. O mecanismo de ação delas, né? Veja, um deles, o primeiro, inibição da síntese da parede celular. O que é importante aqui? Não existe, tá, nenhum antibacteriano que cliva, que quebra a parede celular das bactérias. O antibiótico que age na parede celular das bactérias, ele impede a síntese da parede, ele impede que essa parede seja formada, tá certo? Não existe antibiótico que quebra, que cliva, que destrói a parede celular de bactéria. Não, ele sempre impede a síntese, tá? Então veja aqui, ó. Para vocês lembrarem aqui, ó, uma bactéria gram-positiva, né, a membrana celular, né, da bactéria, e aqui a cadeia, ó, a parede, né, de polipeptídeo glicano. Aqui nós vamos ter a bactéria gram-negativa, né, ó, a membrana plasmática, polipeptídeo glicano e a camada LPS, a membrana externa de lipopolissacarídeo da gram-negativa.
Aqui, essas drogas que impedem a síntese da parede celular, elas têm que agir aonde? Na parede celular, na camada de peptidoglicano, tá certo? Nessa camada aqui, na gram positiva, e aqui na gram negativa. Só lembrando aqui, ó, vejam, naquela figura de lá, nós temos ali, ó, nagnan, que é N-acetilglicosamina, N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina, N-acetilmurâmico, certo? Que é a parte glicosídica da parede celular de bactérias. Aqui nós vamos ter os aminoácidos que formam essa parede celular, na verdade, que vão ligar a parte de glicosamina-glicana. Vejam o sítio de ação dos antibióticos beta-lactâmicos, impedindo a formação da parede celular. Ele impede a ligação desses dois aminoácidos aqui, ó, o aminoácido bolinha e o aminoácido triângulo. Esse é um antibiótico. Se ele está presente, toda vez que o antibiótico bolinha for se ligar num antibiótico triângulo, essa ligação não vai acontecer. Então, não vai formar a parede celular. Dessa maneira, vai formar um poro, vai ter um rombo, vai ter um buraco na parede celular, porque a bactéria vai crescendo e se não forma a parede celular ali, vai ficar um buraco, tá? O antibiótico, ele não destrói o que já está pronto, ele impede que se forme, tá certo? Como a bactéria está crescendo, se tiver o beta-lactâmico são as penicilinas, tá? Se tiver o beta-lactâmico ali, não vai formar. Agora vejam, existem diversos beta-lactâmicos diferentes. Ele pode impedir a ligação do aminoácido bolinha no aminoácido triângulo, ele pode impedir a ligação do aminoácido quadrado no aminoácido triângulo, impedir a ligação do aminoácido bolinha no aminoácido bolinha e assim por diante, tá? Essa é a função do beta-lactâmico, que são as penicilinas. Vejam o que acontece quando uma bactéria está crescendo num ambiente com beta-lactâmicos, sinônimo de penicilinas, tá? Ó, a bactéria está crescendo e aí não forma parede celular naquele lugar. Então, a bactéria, ó, forma esse buraco aqui e todo o conteúdo intracelular extravasa. Então, assim, a bactéria vaza, ela literalmente vaza, tá? Se ela vazou ali, ó, não tem mais vida, né? Ela para de crescer. Ainda falando dos beta-lactâmicos ou das penicilinas, ó. Penicilina natural. A penicilina G foi aquela penicilina lá que o Fleming descobriu. Depois, então, veio a penicilina V. Sim, ó, essas são as naturais. Que é como? É exatamente daquela forma que o fungo produziu a penicilina, ela foi purificada e ela é utilizada daquele jeito. Essa é uma penicilina natural. Nós também podemos ter as penicilinas ou os antibióticos semissintéticos, que é como? Eu pego a estrutura que o fungo produziu, essa daqui é a estrutura química da penicilina G, que o Penicillium notatum produz. Essa estrutura aqui, se quimicamente eu adicionar mais radicais nela, ela vai passar a ser uma substância semissintética, ok? Por que semissintética? A parte natural foi o fungo que fez e teve a outra parte sintética que nós fizemos no laboratório. Então, ela não é totalmente sintética, entenderam? Tem a parte que o fungo fez e tem a parte que nós sintetizamos. Por isso, ela é semissintética. Essa daqui é natural, tá? A semissintética, por exemplo, é outras penicilinas, eu vou mostrar daqui a pouco. As penicilinas naturais, vejam, ela tem um pequeno espectro de ação, combatem bactérias gram-positivas somente, porque elas não atravessam a camada de lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas. Tá? Ela é muito eficaz contra estafilococcus e streptococcus. Uso oral, a penicilina V, e intramuscular, a penicilina G. Elas são susceptíveis às penicilinases. Vejam, penicilinases é o nome de uma enzima que cliva a penicilina, também chamado de beta-lactamases. Por que beta-lactamases? Porque elas quebram, olha aqui, ó, o anel beta-lactâmico, tá? Então, penicilinases é sinônimo de beta-lactamase, certo? Esse daqui, ó, o anel beta-lactâmico das penicilinas, ou beta-lactâmicos. Ali, ó, as penicilinas semissintéticas, para vocês verem. A oxacilina, ampicilina, amoxicilina e astreonam. Tá? Elas são resistentes às beta-lactamases ou penicilinases. E têm um amplo espectro de ação, porque elas já também conseguem
impedir o crescimento da parede celular de bactérias gram-negativas, tá? Ali embaixo, a estrutura química da ampicilina. Vejam, agora os antibióticos polipeptídicos, bacitracina e vancomicina. Muito utilizado contra bactérias gram-positivas, como Staphylococcus e Streptococcus, tá? Aqui no canto nós temos a estrutura química da vancomicina. Cefalosporinas, cefalotina, cefixima. Cefalosporinas, cefatina, de novo. Cefalosporinas, cefalotina, cefixina. São semelhantes à penicilina, resistentes às penicilinases, ou beta-lactamases, efetivas contra um número maior de micro-organismos, tanto gram-negativos como gram-positivos. Tá? Os antibióticos antimicobacterianos são aqueles que impedem o crescimento das micobactérias, isoniazida e etambutol. Veja, ele impede a síntese do ácido micólico, certo? Que só micobactérias que tem. E da parede celular das micobactérias, certo? Vamos falar agora, do antibiótico que inibe a síntese da parede celular. Então, um outro mecanismo de ação. O primeiro mecanismo de ação que nós falamos até agora, antibióticos que impedem a síntese da parede celular. Esse daqui, antibiótico que inibe a síntese da proteína da bactéria. Veja, cloramfenicol, eritromicina, tetraciclina, streptomicina. Vocês já tomaram algum desses antibióticos aqui? Já devem ter tomado, sim, eles são muito comuns, tá? Já morreram por causa desses antibióticos aí? Não, né? Mas eles impedem a síntese da proteína, certo? Então vejam, ele tem que ter a toxicidade seletiva. Como é que o antibiótico que impede a síntese da proteína só mata a bactéria e não mata as nossas células? Ou a célula do cachorro, do gato, do cavalo? O que acontece? Porque é síntese de proteína e é ribossomo. Todo mundo tem ribossomo, a bactéria também, tá? Então vamos lembrar que os nossos ribossomos são diferentes, os ribossomos de eucariotos são diferentes dos ribossomos das células de procariotos. As células das bactérias, os procariotos, os ribossomos são menores, tá? Eles têm a subunidade 50S e a subunidade 30S, enquanto que os ribossomos de eucariotos são ribossomos 60S e 40S. Então são ribossomos diferentes, formados por proteínas muito parecidas, mas são diferentes. Essas pequenas diferenças já fazem com que a toxicidade seja seletiva. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui, Como é que acontece a síntese proteica? Nós vamos ter o RNA mensageiro, esse daqui, que foi produzido, né? A partir do molde de DNA, o RNA mensageiro. Então, veja, ele vai ficar, a subunidade 30S vai se acoplar no RNA mensageiro, depois vem a subunidade 50S e se acopla nessa ligação aqui. E o RNA transportador vem trazendo os aminoácidos aqui para esse sítio do ribossomo, vai acontecendo a ligação peptídica e vai formando a proteína aqui, o polipeptídeo, né? Vai nascendo ali. Como é que o antibiótico que impede a síntese proteica age? Ele pode se ligar a qualquer um desses atores aqui da síntese proteica. Veja aqui, a streptomicina, ela altera a forma da subunidade 30S. Como ela altera a forma aqui, ela causa a leitura incorreta do códon do RNA mensageiro. Então não consegue encaixar ali nenhum RNA transportador, tá? O cloramfenicol, ele se liga à subunidade maior do ribossomo e impede a formação da ligação peptídica. Então, a ligação aqui, entre os dois aminoácidos, certo? Ligação peptídica que vai formar a proteína, o cloramfenicol impede que ela aconteça. Só na bactéria. Na célula eucariótica ele não faz nada. A streptomicina, streptomicina está aqui, A eritromicina, ele se liga à subunidade maior também, a 50S, impedindo o movimento, a translocação do ribossomo em cima do RNA mensageiro. Dessa maneira não vai ter síntese de proteína. Então qualquer um desses antibióticos aqui, e mais dezenas de outros impedem a síntese das proteínas. Se não produz a proteína na célula,
não vai ter crescimento celular, tá? Bacteriano, é claro. Veja, todos esses aí são exemplos de antibióticos que impedem a síntese proteica, tá? Veja, ó, modos de ação, mecanismo de ação de antibióticos. Do que nós falamos? Nós falamos de aquele que impede a síntese da parede celular ou que impede a síntese proteica. E agora nós vamos falar dos antibióticos que causam danos à membrana plasmática. Estão vendo ali? Estão lendo? Antibióticos que causam danos à membrana plasmática, tá? É a polimixina B. A polimixina B é extremamente usada como pomada, ó, unguento, tá? Antisséptico, pomada. Por quê? Se ela causa dano na membrana plasmática, vamos lembrar que a membrana plasmática de bactéria é muito parecida com a nossa. O que é a membrana plasmática? Uma bicamada de fosfolipídio com proteínas integrais e periféricas. Todas as células são assim. Da bactéria também é assim. Existem proteínas que a bactéria tem na membrana e que nós não temos. A polimixina B vai agir ali. Só que mesmo assim vai ter proteínas parecidas nas nossas células. Por isso que ela não é injetável e nem de uso oral. Ela é sempre uma pomadinha, tá? Um unguento. É a polimixina B. Nós vamos ter aqui, ó, antibióticos inibidores de ácidos nucleicos. Da síntese de ácidos nucleicos. Também, o antibiótico não vai lá cortar a molécula de DNA nem de RNA, não. Ele vai impedir que ela seja sintetizada. Tá? Então nós vamos ter ali, ó, as rifamicinas, que impedem a síntese do RNA mensageiro. Muito usada no tratamento de tuberculose. Tá? Vai deixar as fezes com uma cor laranja avermelhada. Nós vamos ter as quinolonas e fluoroquinolonas, que impedem a síntese de DNA. O mais comum desses aí, das quinolonas, é o ácido nalidíxico, que se liga na DNA girase, certo? A DNA girase ou topoisomerase 1, que é a enzima que faz o alívio da torção da molécula de DNA na hora da síntese do RNA. Veja, inibidores, agora é o último mecanismo de ação. Vamos lembrar então? Quais mecanismos de ação que nós falamos dos antibióticos? Vamos lá. Primeiro, inibe a síntese da parede celular, inibe a síntese de proteínas, causam danos à membrana plasmática, inibe a síntese de aminoácidos e agora aqueles que inibem a síntese de metabólitos essenciais. Aqui eu tenho um exemplo só da inibição da síntese de metabólitos essenciais. Mas existem dezenas. Esses aqui são os chamados sulfas, aqueles antibióticos que a gente fala as sulfas, tá? O que acontece aqui nesse exemplo? Ó, veja, dê uma olhada na estrutura da sulfanilamida. Olha aqui a estrutura da sulfanilamida. Agora, dê uma olhada na estrutura do ácido paraaminobenzoico. Veja aqui, ó, ácido paraaminobenzoico. Extremamente parecido com essa sulfanilamida, tá certo? Ó, igual, muito parecido, só que diferente. Veja o ácido fólico, tá? Do que é formado o ácido fólico? O ácido fólico, ele vai ter, olha aqui, ó, essa parte aqui dele, ó, é o que seria ali, ó, o PABA, tá certo? O PABA entra na composição do ácido fólico. O que é o ácido fólico? É uma vitamina que vai atuar como coenzima na síntese de muitos aminoácidos e das bases nitrogenadas. Vamos lembrar que os aminoácidos vão formar as proteínas e as bases nitrogenadas vão formar os aminoácidos. Vamos lembrar? Os aminoácidos vão formar as proteínas e as bases nitrogenadas vão formar os nucleotídeos, que depois vão formar os DNA e RNA, tá? Então, olha aqui, ó, ácido fólico. Aliás, esse daqui, ó, o PABA para formar o ácido fólico. O importante é que é o ácido fólico. Vejam, se tem a sulfanilamida, tá? Na formação do ácido fólico, não vai ocorrer aqui, ó, a ligação do PABA. E sim, o que vai se ligar a esses componentes aqui vai ser a sulfa. Uma vez que liga a sulfa aqui, no lugar do PABA, não forma mais o ácido fólico, vai formar uma outra coisa. E se não vai ter o ácido fólico, porque aqui, ó, no lugar do PABA se ligou a sulfa, não vai ter ácido fólico, não vai ter base nitrogenada, não vai ter aminoácido, não vai ter proteína, não vai ter DNA, RNA, não vai ter célula viva de bactéria, tá? Por que a gente pode tomar uma sulfa que a gente não morre? Porque
nós não produzimos ácido fólico. Ácido fólico é uma vitamina. Nós não sintetizamos o ácido fólico, essa vitamina aí. As bactérias sintetizam. Então, quando ela for sintetizar o ácido fólico, ela vai ser enganada pela sulfa e ela vai deixar de crescer, tá? E aí ela morre. Então, eu falei dos 5 modelos. Vamos lembrar os 5 modelos que eu falei? Ó, de antimicrobianos. Todos eles estão aqui, ó. Recordando então, ó. Os antibióticos que agem na síntese da parede celular. Os antibióticos que causam danos à membrana plasmática. Os antibióticos que impedem a síntese proteica. Aqui, ó. Os antibióticos que impedem a replicação do DNA. Os antibióticos que impedem a transcrição. E as sulfas, né, que impedem a síntese de metabólitos essenciais. Vamos falar só um pouquinho de drogas antifúngicas. Vejam. As drogas antifúngicas também, vejam, as antibacterianas, o que elas fazem? Elas impedem a síntese de alguma estrutura bacteriana. As drogas antifúngicas já são mais complicadas, porque fungo é uma célula eucariótica também. Sendo assim, elas são muito mais parecidas com as nossas células, com a célula do cachorro, com a célula do cavalo, com a célula do boi, tá? Muito mais parecida. Então, as drogas antifúngicas, ela tem que agir o alvo, o tecido-alvo dela, a substância-alvo da célula antifúngica, ela tem que ser extremamente seletiva. Tá? A ação da droga antifúngica tem que ser mais seletiva, porque a célula do fungo é muito parecida com a nossa. Agora, o que o fungo tem de diferente? De muito diferente? A parede celular. O fungo tem parede celular e nós não temos. Nós eucariotos, aliás, nós eucariotos humanos, né? Que o fungo também é eucarioto. Ele tem parede celular do quê? De quitina, vejam aqui, ó, fungo, a parede celular. Isso aqui é quitina, tá? Esse pretinho aqui, ó. Isso verde aqui, verde e branco, são os beta-glucanos, tá? Então, isso daqui é uma parede celular de levedura, quitina e beta-glucano. Tem mais beta-glucano do que quitina na parede celular de levedura. Isso daqui, um esqueminha da parede celular de um fungo filamentoso, que tem mais quitina do que beta-glucano. Então, o que acontece? A droga antifúngica, ela tem que agir impedindo a síntese da parede celular de fungo, da parede celular de quitina, tá? Outra maneira de impedir o crescimento do fungo, vejam, aqui isso daqui não é uma membrana de célula de fungo, é uma membrana, veja aqui, ó, de célula animal. A célula animal, ela tem o colesterol, tá? Fazendo parte da membrana plasmática. Aqui tem outra aqui, ó, de novo, colesterol. Ó, membrana plasmática, colesterol na membrana plasmática, colesterol na membrana plasmática. Na membrana plasmática do fungo não tem colesterol, tá? Mas tem ergosterol, certo? Membrana plasmática de célula de fungo não tem colesterol, tem ergosterol. Então, toda via metabólica de síntese do ergosterol, ela pode ser inibida com vários antifúngicos. Então, sempre que um antifúngico, sempre que uma substância impedir a via metabólica de síntese do ergosterol, a membrana plasmática do fungo não vai se formar devidamente. Então, vai impedir essa formação e o fungo, então, vai deixar de crescer, tá? Vai deixar de existir, portanto. Então, as drogas antifúngicas, elas podem fazer o quê? Impedir a síntese da parede celular do fungo e a síntese da membrana celular do fungo. Ok? Então, isso daí, ó, vejam, nós temos os polienos, que são a anfotericina B. E nós vamos ter os azóis. Os azóis, como o miconazol, cetoconazol, valiconazol, todos eles são, esses azóis impedem a síntese do ergosterol, tá? Veja, e as equinocandinas, ela é uma nova classe de antifúngico que inibe a síntese da parede celular, certo? Isso é uma nova classe de antifúngico, então. Equinocandinas, impedindo a síntese da parede celular do fungo. Griseofulvina, tonoftato, também são outras drogas antifúngicas. A griseofulvina inibe os microtúbulos mitóticos, tá? Ele é muito utilizado para infecções de pele.
das micoses, né, de pele. E o tonofitato, o mecanismo de ação dele é desconhecido. Vejam, nessa linha do tempo, nós temos, ó, o que eu quero que vocês reparem é aqui, ó, a linha do tempo, lá desde 1950 até os dias de hoje. Reparem na quantidade de antifúngicos que tem. Antigamente tinha muito menos, hoje tem muito mais. Isso aqui é antifúngicos, mas se fosse antibacterianos, seria a mesma coisa. Por que que hoje em dia tem muito mais antifúngicos conhecidos do que antigamente? Primeiro, porque foi pesquisado muito mais. Mas a gente não pesquisa isso só porque a gente quer pesquisar e quer descobrir. A gente pesquisa o que precisa ser pesquisado. Então, como os antifúngicos foram se tornando resistentes como os fungos foram se tornando resistentes a esses agentes antifúngicos, foi necessária a busca por novos antifúngicos. A mesma coisa que acontece com os antibacterianos, que a gente chama de antibiótico, tá? As bactérias foram ficando resistentes aos antibióticos já conhecidos, então nós temos que buscar novos antibióticos. Isso aqui acontece para todos eles. Veja, aqui nós temos então, ó, questões para verificação do conhecimento. Eu quero que vocês expliquem como foi descoberta a penicilina, eu quero que vocês expliquem quais as características de um antibiótico ideal. Quero que vocês me expliquem, ou melhor, só cite, explique e dê exemplo dos 5 modelos de drogas antimicrobianas que afetam as bactérias. O que é toxicidade seletiva? Como são as paredes celulares dos fungos e como os agentes antifúngicos podem afetá-la? Cite 4 mecanismos de ação de agentes antivirais e explique diferença entre antibióticos bacteriostáticos, bactericidas e bacteriolíticos. Isso tudo vocês podem encontrar nesses livros aqui, ok? Muito obrigado então pela presença. Até a próxima.